Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos ver a aula 8 da teoria dos conjuntos, certo? Então, vamos ver toda a teoria, todas as propriedades, explicar um pouquinho, né, como organizar um conjunto. Primeiramente, qual a definição que nós temos de conjunto, né? Tudo isso aqui tem na sua apostila, certo? Só para vocês acompanharem. No caso, nós sabemos que o que é um conjunto? É um agrupamento. Tudo que a gente agrupa, a gente forma um conjunto. Conjunto de letras, de palavras, de números, de pessoas, certo? E aqui eu tenho algumas representações, notações e representações. Eu posso representar um conjunto só discriminando, por exemplo, conjunto das cores da bandeira brasileira. Eu posso representar descrevendo seus elementos, por exemplo, verde, amarelo, azul e branco. E também eu posso representar através de um diagrama, certo? Para ficar melhor organizado os dados. Quais são os tipos de conjuntos? Nós temos o conjunto finito, aquele que é limitado, ele tem início e tem fim, tem uma quantidade exata de elementos, certo? Nós temos o conjunto infinito, onde nós não conseguimos mensurar o seu fim. Nós temos o conjunto unitário, que é aquele que eu tenho um único elemento participando do conjunto. E nós temos o conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele conjunto onde eu não tenho nenhum elemento. Uma relação que é de muita importância para nós, que são as relações de pertinência, né? É importante que fique bem claro que a relação de pertinência é aquela relação que se dá de elemento para conjunto. Por exemplo, cursinho Exate. Nós temos um conjunto de alunos que participam desse conjunto. No caso, o Marlos, ele é um elemento desse conjunto, então ele pertence a esse conjunto, tá ok? Fica importante frisar que eu só digo que um elemento pertence ao conjunto se eu vejo ele dentro do conjunto, tá ok? Se eu não vejo, ele não pertence. Então, os símbolos que nós vamos usar é o símbolo de pertence, o elemento está dentro do conjunto, ou não pertence, se eu não vejo ele dentro do conjunto. Conjunto das partes. Quando eu falo em conjunto das partes, eu estou me referindo aos subconjuntos, né? Então, o que é um subconjunto? Aqui eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. Vamos falar que eu tenho aqui um conjunto A, formados pelos elementos 1, 2, 3, e eu quero saber quais os subconjuntos que eu posso obter a partir desse conjunto. Então, eu posso obter conjuntos com um único elemento, eu posso ter com 2 e com 3 elementos. Então, aqui eu estou separando todos os conjuntos que eu posso montar com um único elemento. Eu posso agrupar de 2 em 2. E também eu posso agrupar de 3 em 3, que seria o próprio conjunto. Agora aqui tem um detalhe. O vazio sempre será subconjunto de qualquer conjunto. Por quê? Porque se eu retirar todos os elementos desse conjunto, ele vai ficar sem nenhum, ele vai ficar o quê? Vazio. Fica bem claro, pessoal, que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 subconjuntos. E como eu obtenho a quantidade de subconjuntos que está aí no seu material? A quantidade de subconjuntos é dado por 2 elevado a n. Por exemplo, nós temos um conjunto com 3 elementos. 2 elevado a terceira, eu tenho 8 subconjuntos. Tá ok? Tá ok? E um detalhe. Cada elemento desse,
cada conjuntinho desse que foi formado, eles estão contidos no conjunto A. Então, eu digo que o conjunto 1 está contido em A. Eu digo que 1 pertence a A, ok? Então, é bastante importante que vocês façam essa diferença. Contido e pertence. O 1 é um elemento de A porque eu vejo ele dentro do conjunto. O conjunto 1 é um subconjunto de A, então ele está contido em A. O vazio, ele não pertence a A. Por quê? Eu não vejo vazio dentro do conjunto, mas o vazio está contido em A. Por quê? Porque ele é um subconjunto de A. Tá certo? Quero que fique bem claro essa condição.